Olá, eu sou Yuri, sejam muito bem-vindos ao canal Leia e Apareça. Aqui nesse canal nós falamos de livros, nós falamos de leitura. Este canal tem por objetivo incentivar a leitura, incentivar a escrita, que possa ser um espaço de compartilhamento. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma resenha aqui, ó, muito legal, deste livro aqui, ó. Este livro aqui, ó, muito bonito, editado pela Dark Side Books, que é uma editora do Rio de Janeiro. O Grimório das Bruxas. O Grimório das Bruxas, pessoal, eu adquiri esse livro pensando se tratar de uma história tipo Bruxa de Blair ou aquele filme da A Bruxa, né, que fez muito sucesso recentemente. Histórias de bruxas elas sempre permeiam aí o nosso inconsciente, elas estão sempre povoando a nossa mente, né? Desde pequenos a gente cresce ouvindo histórias tipo João e Maria, então as bruxas elas sempre estão presentes no imaginário popular. E eu sempre gostei muito desse tipo de história. E eu comprei pensando ser essa história. Então, na verdade, eu atirei no que eu vi e acertei o que eu não vi. Porque, na verdade, esse Grimório das Bruxas ele foi mal traduzido. Né? Não tem nada a ver com um Grimório. Um Grimório ele seria o quê? Ele seria algo parecido com um livro de receitas. Né? Algo como uma magia cerimonial, onde você tem uns passo a passo para você fazer magia. Né? Nesse caso, não é. O Grimório das Bruxas, na verdade, ele é um livro de história. E, aliás, é um livro de história do ponto de vista acadêmico mesmo, muito bem escrito, muito legal, um apanhado muito interessante. O Grimório das Bruxas, escrito por Ronald Hutton. O Hutton, ele escreve esse livro, onde é publicado então pela Dark Side agora em 2021. O título original, olha só, A History of Fear from Ancient Times to the Present. Então, quer dizer, é realmente um livro de história, não tem nada a ver com um grimório, né? O Ronald Hutton, o escritor, ele na verdade ele é historiador, pesquisador indiano. Ele foi criado na Inglaterra, graduado em Cambridge e em Oxford. Então ele tem realmente um currículo muito interessante. Ele é um professor da Universidade de Bristol e ele é uma autoridade na história das Ilhas Britânicas, no século XVI e XVII. Então ele vem estudando como que esse mito da bruxa, da magia, impactou na constituição daquela região como nós temos hoje. Como que isso trouxe um impacto para a constituição daquela parte da Europa. Ele escreveu mais de 14 livros sobre bruxaria, paganismo e magia. E ele é uma referência no mundo, ainda hoje, quando se fala em religião Wicca. Né? Então, quer dizer, não tem nada a ver com o Grimório, mas no fim das contas eu gostei, eu achei que foi um livro bem válido para quem, por exemplo, eu gosto muito de escrever, né? Eu também sou escritor, e ao ler esse livro eu me trouxe inspiração para histórias. Isso daí, para quem escreve, para você poder criar ambientações, criar personagens, foi sensacional. Além do ponto de vista cultural, acadêmico mesmo, é bem interessante. Esse livro ele é dividido em 7 capítulos. Então eu vou fazer assim um apanhado geral, rápido, de cada capítulo, para você poder ter uma ideia do que realmente é o Grimório das Bruxas. Se você não comprar ele enganado igual eu comprei, né? Mas para mim valeu. Olha só, no capítulo 1, o autor chama de elementos fundamentais. O que seriam esses elementos fundamentais? Ele vai trazer algumas definições. Né? Por exemplo, ele traz uma definição de um outro pesquisador chamado Nodelly Needham, de 1978, onde diz assim, que uma bruxa é alguém que causa dano ao outrem usando meios místicos. É uma definição. Essa definição, o próprio autor, o Hutton, ele diz que isso daí não vai abarcar tudo aquilo que a gente tem na nossa mente, nas nossas concepções sobre bruxaria, sobre bruxa. Né? Mas é uma definição e é uma definição aceita. A grande questão é, bruxa boa ou bruxa má? Né? Que a gente fala assim, bruxa branca tudo bem, né? Só faz magia boa, né? Magia branca, então tá tudo certo. Se é para ajudar, pode. Né? Então esse debate ele veio percorrendo a história, não é uma coisa só do livro, ou melhor, do filme João e Maria Caçador de Bruxa, né? Que tem aquela bruxa ruiva que era boazinha e tem as outras bruxas más. Não, isso daí é uma coisa bastante antiga, né? Por exemplo, nessas definições do capítulo 1, ele já traz logo de cara uma diferenciação entre bruxaria e feitiçaria. Pois é, quando a gente fala do ponto de vista acadêmico, definições são muito importantes. Né? Então, o que seria a ideia de bruxaria? Bruxaria seria uma pessoa que ela tem realmente um pacto com um ser sobrenatural. Quando a gente fala do mundo cristão, né, a gente está falando de bruxas satânicas. Né?
seriam pactos com demônios. Tá? Feitiçaria seriam aquelas pessoas que manipulam ervas, né? Que têm um conhecimento diferenciado, que pode ser rotulado com uma pessoa diferente, acaba indo para a fogueira do mesmo jeito, mas elas não estão associadas a demônios. Né? Então seria essa a diferenciação, os feiticeiros e os bruxos. Outra coisa, bruxos também existem, né? Então bruxa não é só questão de mulher, né? Questão do gênero aí, vale os dois, tá? Agora, fora do contexto cristão, a bruxa está associada com pessoas que se aliam a elementos da natureza. Tipo, elementais, né? Uma espécie de gnomos e seres da natureza. Assim, né? Quais seriam assim, características de uma bruxa? Para a gente poder pensar numa bruxa. Né? Então ele traz algumas características interessantes. Então a primeira, bruxa, ela causa danos por meios estranhos. Olha só. Então a bruxa é aquela que ela consegue causar danos a outra pessoa, como já diz na própria definição, por meios místicos. Né? Ela não precisa agredir diretamente aquela pessoa. Né? Ela consegue mexer na vida dela através de coisas estranhas. Né? Ela geralmente se caracterizava como uma ameaça interna à sociedade, aquela comunidade em que ela se inseria. Né? É claro que a gente sempre acaba associando, né, pessoal? É aquela mulher, geralmente, aquela mulher mais independente, muito à frente de seu tempo, né? Então é claro que ela vai trazer desconforto às outras mulheres da comunidade, então ela acaba sendo um perigo para aquela comunidade, né? De várias maneiras, né? Então se ela, de alguma forma, acham que ela traz perigo para aquela comunidade, ela poderia ser rotulada como uma bruxa, uma característica, né? Uma coisa interessante, a bruxa trabalha sobre uma tradição. O que significa isso? Significa que uma bruxa, ela não se torna uma bruxa porque ela viu um anúncio em algum lugar, né? Escola de bruxaria, né? Não, uma bruxa, ela é convidada ou ela é filha de bruxa, né? Existe uma tradição, ninguém vira bruxa do nada, né? Existe uma tradição, existe uma espécie sim de uma escola, de um ritos onde ela passa ali, onde aquela pessoa passa e ela vai aprender essa magia aí, tá? Outra coisa, a bruxa, nada de bruxa branca não, né? A bruxa é maligna. Isso é uma outra coisa. A bruxa é maligna. Então já tira isso daí. Claro que pega muito com o mundo cristão. Né? Outro detalhe. A bruxa pode ser combatida. Né? A gente está cansado de ver isso daí no filme. Né? Tem lá os caçadores de bruxa. Né? Tem umas espécies de exorcismos. Né? Ela pode ser combatida. Porém, era muito raro de matarem bruxas. A morte das bruxas, na verdade, a caça às bruxas, fogueira, enforcamento, isso começa muito forte a partir do ano 1300. Até então, mesmo com o cristianismo, não havia essa caça às bruxas. O que acontecia? Como não tinha essa caça à bruxa nesse período, as bruxas sim, elas eram acusadas também, né? Mas assim, era muito raro, era muito difícil de ter uma acusação por bruxaria antes disso. Tá? Existiram, mas era muito mais raro. Normalmente, ao invés de se matar uma bruxa, o que se fazia era um contrafeitiço. Então, se a pessoa ela identificou que fizeram um trabalho, como se diz hoje em dia, né? Fizeram um trabalho contra a pessoa, vai lá e faz um outro trabalho para anular o trabalho que foi feito. Né? Mais ou menos isso. Então, fez um feitiço, você sabe. Então vai lá e busca uma outra bruxa, que aí no caso seria a bruxa branca, né? Busca alguém que tenha conhecimento para fazer um contrafeitiço. Esse era o que acontecia de praxe, normalmente até o ano 1300. Tá? Existiam testes para saber, inclusive, se a pessoa era bruxa. Isso variava muito de comunidade para comunidade. Tá? O Hutton ele faz um apanhado muito legal. Ele passa por vários países africanos, ele vai contando como que acontecia em cada lugar. Lembre-se que esse é um livro de história. Tem muita informação aqui, tá? Ele é um livro relativamente grande. Então, vai com certeza escapar da nossa resenha muita coisa. Que essa resenha não é uma coisa detalhada. Mas, sim, dá para você ter um norte legal do que é o livro, tá? Então, assim, qual seria o teste? Depende de cada lugar. Existiam lugares, por exemplo, que a pessoa era acusada de bruxa, pega ela e joga na água, joga no rio. Se ela morrer afogada, é porque ela era uma bruxa. Se ela sair nadando e conseguir se salvar, é porque ela não era bruxa. Né? Olha cada teste interessante. Né? Só que isso daí muda de lugar para lugar. Tinha lugar, por exemplo, que aí eu acho mais justo e interessante, era o seguinte. A pessoa, eu acuso uma outra pessoa de bruxaria. Então vamos jogar ela na água. Então se ela afogar, ela era uma bruxa e eu estava certo. Se ela sair nadando, ela não era uma bruxa, logo eu é que vou morrer.
Então tinha essa coisa para que ninguém fosse acusado injustamente. Então aí nesse tipo de comunidade era raro de alguém acusar alguém de bruxaria, né? Então depende dos critérios de cada local, né? Mas normalmente esses critérios e essas indicações estavam sempre atrelados a interesses próprios, né? Então se você quer que o seu vizinho abandone aquelas terras, um bom jeito é condená-los à bruxaria. Então esse tipo de coisa ocorreu muito na história, né? Isso daí ocorreu bastante, tá? A bruxaria, pessoal, ainda é praticada muito no mundo inteiro, principalmente hoje nos países africanos, tá? Mesmo com a questão do cristianismo, tá? Mesmo com a questão do islamismo, mesmo assim continua bem forte a questão da bruxaria. A questão da bruxaria, ela se torna a questão da bruxa satânica, que é aquela bruxa que a gente interpreta do ponto de vista da Bíblia, do cristianismo, né? Mesmo na África, a partir do momento que a África foi colonizada pelos franceses, pelos portugueses, pelos espanhóis. Então, pelos ingleses, quando há essa colonização, o cristianismo desce junto para a África, né? Então, as bruxas locais passam a ser encaradas como bruxas satânicas também, né? No capítulo 2 do livro, lembrando, são 7 capítulos. Capítulo 2 ele vai falar de origens, né? Então, bom, a maior fonte de informação que nós temos e normalmente pensamos, utilizamos, quando a gente fala em qualquer coisa relacionada à religião, a gente pensa logo na Bíblia Sagrada. E ela é a maior fonte de informações que nós temos. Porém, nem sempre a Bíblia era amplamente utilizada, né? Por exemplo, logo no começo da era cristã, demonologistas cristãos utilizavam textos pagãos como o famoso Maleus Maleficarium, que era conhecido como Martelo dos Feiticeiros, que era um texto, na verdade, de origem pagã, né? Ele era amplamente utilizado, tá? Pessoal, fazendo um rápido passeio, né? Ele faz isso, o Hutton ele vai agora pegar elementos de magia nas principais civilizações. Então ele começa, por exemplo, falando do Egito, né? O Egito lá dos faraós. Como que era a magia naquela época? Muito interessante isso daí, por quê? A magia era normal, fazia parte da vida das pessoas, né? As pessoas conviviam com a magia normalmente, né? Não era algo ruim, feio ou nada do tipo, fazia parte. Só que quem praticava a magia era, na verdade, os sacerdotes. Os sacerdotes que eram os verdadeiros magos, eram aqueles que intermediavam as negociações entre os seres divinos, espirituais ou transcendentais, enfim, com os seres humanos, né? Era ele que fazia essa intermediação, era o sacerdote, era o monopólio do poder religioso, né? Então o cidadão comum não tinha essa possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Então não existia assim a figura do feiticeiro, né? A figura do mago, porque na verdade esses caras existiam, mas eles eram sacerdotes, nas suas mais diversas castas, né? Então a magia era dessa maneira que era feita. Então ela era desenvolvida nos templos, tá? Então para os egípcios, os deuses tinham deus bom, deus ruim, né? Eles tinham vários deuses. E eles conseguiam, eles já tinham uma boa noção de magia cerimonial, né? Aí sim, grimórios e tal, e eles conseguiam, segundo o que eles acreditavam, né? Coagir os deuses a fazer aquilo que eles desejavam que fosse feito, né? Claro que muito disso chega até nós até hoje, né? Tem gente querendo coagir os deuses de hoje, né? Ou Deus, né? Mesopotâmia. Vamos agora para a Mesopotâmia. A Mesopotâmia fica na região do Iraque, atualmente, né? Aquela região entre rios, né? Entre o rio Tigre e o Eufrates. Então ali foi o berço de grandes civilizações, como os sumérios, os babilônios, os assírios, os persas, né? Os persas depois invadindo, chegando, né? Então essa região passou por diversos governantes. E quando uma região passa por diversas conquistas, diversos governantes, é inevitável que ela sofra diversos tipos de processos de aculturação. Então, várias culturas que acabam convivendo junto, uma acaba se sobressaindo à outra, né, e elementos de uma acaba sendo incorporado na outra. E isso, obviamente, acaba chegando na religião também, que a gente chama de sincretismo religioso. O sincretismo aconteceu de forma muito forte. Os demônios, se você pegar os demônios para esses povos, os demônios eram sempre maus, não tinha demônio bom, não era igual no Egito, né, que tinha Deus bom, Deus mau, não. Os demônios lá era tudo ruim, né? E essa influência, inclusive, chega até nós através da Bíblia Sagrada, né? Na Bíblia Sagrada, se você estudar a Bíblia, você vai descobrir que essa ideia de demônios, né, de ter
um antagonista ao Deus bom, ela começa na Bíblia no cativeiro babilônico, né? Ali com Daniel na Babilônia. Então, até então, para o hebreu, não existia, tudo vinha de Deus. Né? Então, como Jó mesmo fala, né? Deus me deu e ele mesmo tirou. Né? Então, assim, é a ideia de que tudo vinha de Deus, o bem vem de Deus, o mal vem de Deus, tudo provém de Deus. Né? A partir desse exílio babilônico, aí há esse sincretismo. Então aí chega Baal, chega vários tipos de deuses, né? Que na verdade eram deuses da Babilônia, né? Eram deuses dos sumérios, dos assírios, né? E existe esse sincretismo que acontece ali na Babilônia, né? Esse sincretismo pegou forte ali também, tá? Como que era a figura das bruxas nessa região, né? Dessa região da Mesopotâmia, eram geralmente mulheres. Na região da Mesopotâmia, as bruxas eram geralmente mulheres. Talvez devido ao baixo status social que as mulheres detinham nessa região, né? As mulheres praticavam bruxaria, né? E aí o que acontecia? Como as mulheres era quem praticava a bruxaria ela era algo que era desenvolvido pelas classes mais inferiores da sociedade, mais marginalizadas da sociedade, né? Eram os pobres, os excluídos, né? Que se serviam desse elemento da bruxaria. Não chegava no castelo a bruxaria, né? Grécia, chegamos na Grécia. Mágicos e feiticeiros na Grécia também era uma coisa muito comum. Tá? Era tão comum que Platão, em seus escritos, ele chega a dizer que seriam esses magos, né? Seriam aquelas pessoas que persuadem as divindades ao enfeitiçá-las, com preces, sacrifícios e encantamentos. Na Grécia era comum ficar andando para cima e para baixo, né? E nós também temos esses elementos na Bíblia também, né? Quando Paulo, em suas pregações, você tem lá aqueles caras que vêm, são os magos, né? Que vêm, tem que ser adivinhos, né? Que andam atrás tentando adivinhar as coisas. A magia maligna foi duramente combatida na Grécia. Platão relata que aquele que usar magia para ferir ou matar alguém deverá ser morto. Quem tentar coagir divindade tem que ser preso. Olha só, olha como que era a importância, né? Porque Platão chegou a escrever sobre isso, né? Tanto que era algo comum, tá? E por que era tão comum também? Porque diferentemente do Egito, diferentemente da Mesopotâmia, esse tipo de atividade mágica era desenvolvida por qualquer um na rua. Por quê? Porque você não tinha muitos templos na Grécia. Por mais que a gente pense, né, em alguns templos, né, que nós temos até hoje, né, como o oráculo de Delfos, né, e coisas assim mitológicas que ficaram muito fortes, mas você mesmo assim eram poucos os templos, né, as pitonisas, né, mas era muito praticada na rua mesmo, né, na rua que era praticada a magia, diferente do Egito, por exemplo. Tá? Roma. Chegamos então finalmente em Roma. Roma era composta de diversos povos, várias culturas. Tinha gente de todo lado, misturava tudo. Assim como eu falei da Mesopotâmia, que ali passaram vários impérios, Roma também assimilava todo mundo em volta, né? Roma associou muito a figura da bruxa à figura da Strix, que era um metamorfo que se transformava em animal e viajava, saía do corpo, se transformava em animal e viajava aos mundos exteriores. Né? E aí nasce, ou não digo que nasce, mas ali ficou muito forte a questão da bruxa canibal. A bruxa canibal, essa figura chega muito forte ali nesse período. Né? Capítulo 3, chegamos ao capítulo 3, xamanismo. Olha só, agora ele vai falar o que é o xamanismo. Por quê? Porque agora ele sai dessas regiões e ele vai buscar qual que era a religiosidade mais antiga ainda, lá das tribos siberianas e eurasianas. Como que era? Será que já tinha traço de bruxaria ali? Porque ele está tentando fazer um mapa da bruxaria no mundo. Como que isso surge? Como que isso se desenvolve? Como que isso influencia? Né? Como que isso influencia as religiões, as regiões? Como que uma região influencia a ideia da outra? Né? Então aí, a ideia de xamanismo, ela entra primeiro sendo encaixada nessas regiões. Tá? Então o que era o xamanismo? O xamã era aquela figura que facilitava o contato com o mundo espiritual. Ele tinha um contato com o mundo espiritual e ele podia fazer com que a pessoa também tivesse. Então hoje nós temos, por exemplo, índios, né, que utilizam algumas tribos, né, que utilizam ayahuasca, né, aquela erva, né, e eles fazem aquele chá e
Tem também cogumelos que eles utilizam, né? E aí eles são coisas que propiciam que eles meio que saiam do corpo, enfim, eles acham que estão tendo uma experiência espiritual, transcendental, e eles entram no mundo dos espíritos, onde eles têm experiências realmente diferenciadas ali, né? Esses caras eles eram chamados para caminhar, eles caminhavam sobre as aldeias, né? Então eles eram sempre cheios de parafernálias, né? Eles tinham algo parecido com os tambores, né? Roupas coloridas, e eles passavam pelas cidades porque ali acreditava-se que eles afastavam os maus espíritos, né? Então o xamanismo nasce muito dessa questão, né? Então, e eles acreditavam que nessa região que a figura da bruxa já existia. O que a bruxa fazia? Isso vem bem legal, porque isso daí impregnou também todo mundo. A bruxa era aquela pessoa que era capaz de sair do seu corpo e se deslocar espiritualmente para onde ela quisesse. Então, quando a pessoa via um vulto passando, né, parece estar voando numa vassoura, mas na verdade aquela figura, né, era só uma espécie de corpo espiritual que está passando ali. O corpo físico mesmo daquela bruxa está em algum lugar escondido. E elas se reuniam, né, faziam festas, né, e se reuniam e faziam seus ritos nas florestas. E aí nasce, muito provavelmente, a ideia do sabá das bruxas, né, que é aquele encontro de bruxas no meio da floresta, evocando demônios, né, quando a gente tem até o filme A Bruxa, né, eles no final eles estão em volta de uma fogueira e eles começam a voar. Eu recomendo esse filme, é o melhor filme que eu já assisti sobre bruxas, chama A Bruxa. Capítulo 4. Magia cerimonial. Aí sim, né? Magia cerimonial tem mais a ver com o grimório, né? Que é a palavra grimório. Então, se você for olhar a teologia cristã dominante, pessoal, tem mais de 2.000 variações de igrejas cristãs. Mais de 2.000 variações vertentes de cristianismo. Tá? Então, se a gente for pensar na questão do cristianismo, da teologia cristã dominante, feitiçaria, bruxaria, magia cerimonial, tudo isso é coisa do diabo. Ponto. Né? Isso daí é fato, né? Para a teologia cristã. Embora isso aconteça na teoria, na prática, as pessoas que eram acusadas de bruxaria para fins bons, que seriam aquelas bruxas brancas, lembra que eu falei que não tinha bruxa branca, tudo era bruxa má? Mas na prática tinha. Não tinha na teoria, mas na prática tinha. As bruxas que faziam coisas boas, elas eram toleradas da sociedade, né? E eram até às vezes bem vistas. Quando a coisa ficava ruim para elas e elas eram acusadas, aí o que acontecia? A punição para elas era muito mais branda do que para uma bruxa considerada bruxa mesmo, né? O que aconteceu? Com a tradução de textos do árabe, é que a Europa tem contato com a chamada magia cerimonial. É aquela magia cheia de símbolos, é aquela magia hermética, fechada. E aí as coisas começam a mudar. Por quê? Porque até então, essa bruxa, ela era uma pessoa normalmente da periferia. Ela era uma pessoa sem cultura escolar, erudita nenhuma, ela não sabia ler, não sabia escrever, ela estava isolada, ela atendia pobres, ignorantes, pessoas marginalizadas, né? É uma religião do marginalizado, do excluído, né? Quando chega a magia cerimonial, a coisa fica diferente, começa a ficar estranho. Por quê? Porque essa magia cerimonial, ela entra nos castelos. A magia cerimonial, ela ganha força no clero. Por quê? Porque para poder participar disso, tinha que saber ler, tinha que saber decifrar símbolos e códigos. Então, era interessante que você soubesse ler, senão você não tinha como pegar isso, né? Muito legal é a forma de falar, né? Muito legal, sim, a informação que o livro traz, né? Triste, na verdade, né? Século XIII e XIV, mais ou menos também ainda nessa época, né? Alguns soberanos espanhóis condenaram à morte por bruxaria mendigos, pessoas, moradores de rua. Por quê? Tá na cara que eles queriam fazer uma limpeza social, né? Vamos limpar nossas ruas, vamos matar os mendigos. Mas qual é a desculpa? Vamos dizer que são bruxos. Então, olha só a que ponto chegou, né? A utilização desse conceito, né? E aí, então, no capítulo 7, depois de fazer todo esse caminho, no último capítulo, né? Chamado Maldade Moderna, então, ele vai trazer, no final do livro, várias sugestões e ele vai mapear vários filmes, né? Que ele faz um verdadeiro passeio pela nobre arte aí, né? Então nós temos, vou mostrar aqui, ó, por exemplo, ó, A Bruxa, né?
esse é A Bruxa, é o filme que eu disse que para mim é o melhor filme que tem de bruxa. Então, quem se interessar, ainda tem de brinde, né, no final do livro, essas indicações sobre filmes. Tá? Gente, estima-se que mais de 100 mil pessoas tenham morrido vítimas como sendo bruxos, né, e foram executados no decorrer da história. Mais de 100 mil pessoas. Lembrando que muita gente foi morta sem ter deixado nenhum registro, né, desse tipo de processo. Eles eram quase que linchados automaticamente em pequenas aldeias. Né? No século XVI, a igreja passou a ter um outro olhar para isso. Então, no século XVI, praticamente acabou a caça às bruxas. Né? Por quê? Porque aí alguém, né, ora, né, descobriram, né, caiu a ficha e pensaram, puxa, mas se é um demônio, então a pessoa que está possuída ali pelo demônio, ela é tão vítima do demônio como qualquer outra. Né? Como já dizia, já está escrito na Bíblia Sagrada também, não é? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os príncipes e as potestades nas regiões celestiais. Então, não é aqui a luta, né? Enfim. E aí é mais uma vítima carecendo, na verdade, de libertação. O livro, então, ele vai trazer essas pegadas aqui da bruxaria na obra de arte, no cinema. Tá? E, pessoal, uma coisa que eu achei muito interessante que não está no livro, né? Mas fazendo um pouco de pesquisa, né, para poder entender melhor esse livro também, as coisas que ele traz, eu achei uma coisa que eu achei fantástica. Né? Na Espanha, atualmente, na região da Catalunha, o governo catalão, né, ele estuda formas de reparação histórica às vítimas condenadas por bruxaria. Olha que coisa sensacional. Assumindo assim essa tenebrosa parte da história. O governo catalão está assumindo, sim, nós pisamos na bola, nós matamos muita gente. Então estão comparando inclusive a caça às bruxas com o feminicídio de hoje. Então tem uma correlação, e tem mesmo uma correlação muito direta, muito óbvia nisso, né? E como um dos meios de restauração histórica, a Catalunha pretende mudar nomes de ruas e praças, privilegiando então o nome dessas pessoas e investir em pesquisas que contem um pouco mais da história dessas pessoas. Né? Pesquisas científicas de mestrado, doutorado. Né? Então eu acho eu achei fenomenal, achei sensacional. Pessoal, é isso, o vídeo ficou um pouco longo, né? Mas esse livro aqui, então, ele não é um livro, uma leitura tão simples, é um livro de história, na verdade, né? Então eu precisava fazer esse percurso, né, dos capítulos para que todos pudessem realmente ter uma noção que isso aqui não é um grimório, tá? Vale a pena ser comprado. Sim, eu gostei, como eu disse, eu atirei no que vi e acertei o que não vi. Eu gostei, mas realmente eu estava esperando outra coisa totalmente diferente. Então, num primeiro momento, bateu com uma decepção. Aí depois eu comecei a folhear e falei, puxa, pior que isso aqui é legal, só que eu compraria isso, né? Com o nome original, sem ser Grimório das Bruxas, eu compraria também. Mas não é um Grimório, tá bom? Pessoal, não deixa de curtir aí o nosso vídeo, tá bom? Não deixa de se inscrever. E mais vídeos serão lançados. E eu espero que vocês tenham gostado. E um forte abraço a todos e até a próxima.